Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos muito felizes em compartilhar uma novidade com vocês. Aqui é a Rádio Terra FM mais uma vez inovando e eu poderia dizer que a gente está fazendo uma estreia tripla por aqui. Hoje é dia de estreia no nosso canal do YouTube e também estamos inaugurando o nosso estúdio de podcast. E para marcar todas essas novidades, a gente já está colocando no ar o nosso primeiro episódio do podcast Educação Empreendedora, um assunto que com certeza vai aí render muitas reflexões, bate-papos muito interessantes. E nessa primeira temporada, que vai consistir aí em 10 episódios, a gente vai estar ouvindo especialistas, professores, estudantes, pais, para conversar esse tema que é tão importante para a formação das crianças e dos nossos adolescentes. Esse é o podcast Educação Empreendedora. Seja bem-vindo e vem com a gente aprender um pouco mais. E para iniciar essa conversa, esse bate-papo muito especial, a gente já escalou um trio muito especial de mestres que a gente tem muito carinho, muito respeito e que vão conversar com a gente sobre esse tema e falar sobre a importância da educação empreendedora desde a infância. E eu vou começar por elas, então, vou dando a minha saudação inicial para a professora Ângela Conrad, ela que é professora de matemática, pós-graduada em Educação Matemática e já trabalha empreendedorismo com alunos de ensino médio do Colégio Gaspar Silveira Martins. Tudo bem, professora Ângela? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Feliz em estar aí, né? Sou professora de matemática, né? Este ano estou iniciando, então, Educação Empreendedora no primeiro ano do ensino médio. Uma disciplina que a gente tem já contemplando o novo ensino médio, né? Vou dizer que é um desafio bem grande, porque a gente sai daquilo que a gente domina, que é dar aula de matemática, para entrar numa disciplina Educação Empreendedora e ver novas possibilidades, né? Então, a gente está trabalhando aí com atitudes com alunos, onde tu não tem uma aula pronta, preparada, e aí tu precisa estar contemplando um grupo de alunos que também está muito curioso e quer saber o que é essa educação empreendedora. Muito bem. Também está com a gente, ele também é professor, foi meu professor inclusive, professor Erion Lara, ele que é professor do Departamento de Gestão de Negócios e Comunicação, também coordenador do Conexões Unisc e também está à frente do Laboratório de Empreendedorismo da Universidade de Santa Cruz do Sul. Tudo bem, professor Erion? Tudo bem, Letícia. Prazer estar aqui, agradeço o convite, espero contribuir aí com a temática, e essa manhã aí falando sobre educação empreendedora. E completando o nosso trio de mestres, de professores, também vou dar o meu olá para o professor e secretário municipal de educação de Venâncio Aires, professor Emerson, professor de Química, e a gente vai falar sobre isso no decorrer do nosso podcast. Tudo bem, professor Emerson? Tudo bem, sim, Letícia. Bom dia, Erion, prazer te conhecer pessoalmente. E colega Ângela, de tantos anos trabalhando juntos. Realmente, estamos aqui hoje para debater um tema que me agrada muito, que sou defensor, estudo um pouquinho o tema também há algum tempo, aprendi muito com a prática, e parabéns aí pela iniciativa da empresa aqui em proporcionar essa plataforma moderna, que é o podcast hoje, onde as pessoas possam buscar informação nesses canais divulgados aí de fácil acesso. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Bem, para a gente começar, eu já queria propor um desafio para vocês. Quando a gente fala de educação empreendedora, essas duas palavrinhas, para muitas pessoas talvez, professor Elion, vai remeter a negócios, a tornar alguém um empresário, sucedido. Mas a educação empreendedora vai muito além. A gente está falando de princípios, de habilidades, assim, que a gente pode já inserir naquela rotina de criança, de adolescente. É isso mesmo? Exatamente, eu acredito que um dos maiores desafios hoje, quando a gente fala de educação empreendedora, é tentar desmistificar essa questão, essa questão de que empreendedor é empresário, de que empreendedor tem que abrir empresa, de que empreendedor tem que abrir um negócio, o empreendedorismo, o ser empreendedor, ele vai muito mais além, o desenvolvimento de habilidades, de competências que vão formar, que vão auxiliar essa pessoa, esse ser, a buscar uma solução para alguma dor, para algum problema que ele identifique na sociedade, no seu trabalho, A gente está falando também sobre o intraempreendedorismo, Aqui, por exemplo, vocês estão
estão trabalhando com essa questão aqui na rádio, por exemplo, né? Diz, olha, como é que a gente consegue desenvolver alguma coisa diferente, algum formato diferente, alguma ação diferente, né? Isso também é ser empreendedor, né? Então, acho que ao longo dos anos aí, né, foi se fortalecendo essa questão de que empreendedor é aquele que tem que abrir uma empresa, né? E a gente sabe que abrir empresa no Brasil é algo, assim, bem desafiador, né? Assim, são vários obstáculos, assim, né? Assim, por índice, né? Por estatística, a gente sabe que a maioria das empresas, elas tem um X lá, uma porcentagem que fecha no primeiro ano, um X no segundo ano, e poucas resistem ao longo do tempo, né? Mas empreendedor não é só abrir empresa, né? Isso a gente pode deixar para o empresário, pode deixar para o investidor. O empreendedor está muito mais habilitado com competências, com habilidades e com características, né? Que nem todo mundo tem características de empreendedor, que pode ser sim desenvolvido, né? Por isso que a gente está falando de educação, né? Isso pode ser desenvolvido, isso pode ser trabalhado, né? E que lá na frente ele vai escolher assim, olha, eu tenho vontade de empreender, eu identifiquei aqui possibilidades para empreender, né? Ou não, eu quero seguir no modelo tradicional, assim, e tá tudo certo, não tem nada de errado entre um e o outro. Não há uma competição, a gente está falando de uma nova possibilidade, né? Então, acho que o maior desafio hoje é, primeiro, quebrar essa barreira, né? Assim, desmistificar o que é empreendedorismo, né? Muito bem. E, professor Emerson, identificando a necessidade de repassar e falar sobre essas habilidades, sobre essas competências, que hoje a educação empreendedora é colocada como uma premissa básica dentro da formação da educação básica. É verdade. Esse ponto que o Elion começou falando é o que eu aprendi na prática, né? No momento que eu fomentei a palavra empreendedorismo, né, eu recebi assim baldes de água fria de todos os lados, né? Uns diziam que era capitalismo, outros diziam que não, mas para aí, nem todo mundo quer ser empresário, isso é só para uma casta, né? E aí eu comecei a perceber, Elion e Ângela, que talvez a gente tenha que mudar um pouquinho os termos, né? E aí eu comecei a utilizar empreendedorismo quando eu queria tratar com empresários realmente, né? Mas isso é uma definição que eu criei, né, internamente. Quando eu participava do programa de formação aqui do Plano Municipal de Capacitação, depois veio o Pronatec, enfim, aqueles cursos, aquilo tudo era empreendedorismo. E quando eu comecei a tentar trazer para dentro da escola, é que aí eu comecei a usar como educação empreendedora. Por incrível que pareça, isso desvincula das pessoas essa ideia do empreendedorismo ligado a ter que abrir uma empresa. E na verdade não. Então, quando você fala educação empreendedora, o termo educação já remete a tudo isso. A você trabalhar valores com os alunos, né? A ele ser conhecedor do seu próprio, né? Do seu próprio corpo, da sua própria inteligência, ser autônomo, né? Ser um protagonista da sua vida desde pequeno, né? E lá no meio do caminho, nós vamos entrando dentro de uma educação financeira também. Bom, né? A educação empreendedora vai precisar trabalhar a educação financeira. Então nós vamos precisar falar de consumo, consumismo, de como é que se chega ao final do mês ganhando um salário, tendo que pagar aluguel, comprar comida. Isso é muito interessante. E foi nesse sentido que eu comecei a desenvolver aqui em Venâncio Aires, quando parti aqui para a administração pública, esse trabalho nas escolas. E eu comecei quando eu vi também, né, tudo é uma caminhada dentro dessa... É uma área nova, né? A gente vai aprendendo, né, Elion? Quando eu vi esta aversão, eu pensei, eu vou comer pelas beiradas, né? E aí eu trouxe oficinas de empreendedorismo, busquei a parceria de empresários, sim, né? Mas trouxe o empresário para dentro da escola e busquei uma entidade que trabalhava a educação empreendedora, que era a Junior Active, né? Uma entidade sem fins lucrativos. Trouxe todo o material e era justamente isso que nós trabalhávamos no 9º ano das escolas aqui de Venâncio Aires. Depois fui amadurecendo a ideia e tinha, né, uma visão que hoje entendo errônea, que precisa ser uma disciplina. Eu disse, por que o governo federal não coloca lá na base que tem que ser uma disciplina? Hoje eu vejo que não precisa ser uma disciplina. Qualquer disciplina trabalha a educação empreendedora. Como eu disse, se você vai trabalhar educação fiscal, joga um pouco mais para matemática, tranquilo. Mas se você vai trabalhar valores, família,
qualquer disciplina. E talvez venha a minha história na química, que eu acho que você vai abordar depois. Tá? Eu entendi isso com a minha vida como professor de química. De como levar, mesmo numa aula de química, esses valores da educação empreendedora. Passar a palavra para a professora Ângela, que hoje já tem, junto com o primeiro ano do ensino médio do Colégio Gaspar Silveira Martins, essa experiência de falar sobre empreendedorismo. Como que é a receptividade dos alunos, professora? Assim, né? O tema, né? É o tema, né? Num primeiro momento, quando tu tem lá elencado disciplina de empreendedorismo, aí num primeiro contato com alunos, eles também têm essa ideia de empresa, né? Até porque na escola, há uns anos atrás, se trabalhou essa ideia, né? Se trabalhou também com o projeto da mini empresa, da Junior Achievement, né? Então, assim, ficou isto, né? E aí, a minha proposta com eles, numa conversa, foi desmistificar isso realmente, dizer, né? Mas a gente é empreendedor como estudante, a gente é empreendedor como filho, a gente é empreendedor, né, como um ajudante, sabe, na escola. Como patrão, como empregado. Isso, né? Então, assim, eu não comecei com eles a ideia de a gente, de repente, criar uma microempresa ou mini empresa que seja, né? Aí nós começamos nesse sentido. Fomos estudar o início do empreendedorismo, o que era, né, conceitos básicos, mas a partir dali, eu convidei algumas pessoas, né, alguns profissionais, para virem conversar com eles, contar a vida deles. Profissionais, né? de diversas áreas. De diversas áreas, né? E aí, praticamente todos colocavam aquela questão assim, de enfrentar os desafios, né? De ter erros, eu escolhi uma profissão, mas não me identifiquei. Ok, eu vou procurar outra coisa. Ou eu tinha um sonho, esse sonho não desenvolveu, então eu fui para uma outra área. E aí eles aprenderam que empreender é enxergar além, né? Eu sou empreendedor estudando? Sou. Como eu sou empreendedor estudando, né? Criar uma rotina de estudo, como eu posso estudar que eu consiga melhorar o meu desempenho. E aí está evoluindo, né? Assim, está dando muito certo. Eles estão gostando dessas pessoas que estão vindo e dizem que precisa ter uma oratória, precisa ter persistência, né? Precisa ter criatividade. E aí a gente vai indo. Um perfil de empreendedor, eles já começam a desenvolver, mas não é fácil. Eu vou dizer que não tem material pronto para isso, né? Eu vou procurar alguma coisa sobre empreendedorismo, o que tem é o que fala sobre empresas, né? Então a gente precisa construir junto, a gente está construindo a cada aula. Então, assim, eu nunca sei o que eu vou trabalhar na próxima aula, né? Vai depender do que o que aconteceu na aula que eu estava trabalhando com eles. É bem bom, é interessante, não, né? Só que tu precisa estar sempre indo atrás, correndo atrás. Tu precisa estar querendo isso, né? Não é, eu vou dizer que não é fácil. Não é fácil, né? E talvez alguns possam até questionar, né? É a escola que tem que levar esses princípios, ou a escola deveria só apenas se preocupar em lecionar português, matemática, geografia, história? Mas é um momento essencial, claro que se soma ao papel da família, né, professor Irion? Mas no caso da professora Ângela, ali é a turma de primeiro ano de ensino médio, né? Então eles já vão ter esse olhar também, já pensando na carreira de trabalho, depois nessa vida pessoal também, princípios importantes que eles vão levar para a vida adulta. Sim. Porque eles estão se preparando de fato para essa vida adulta. Até né? porque assim, o que aconteceu, né? Quando eu fui pedir para eles fazerem assim uma lista de interesses que eles teriam, todos pediram já em alguma área que eles gostariam, né? Então, assim, a gente já trouxe profissionais da área do esporte, a gente já trouxe profissionais da área da comunicação, da área de psicologia, vários profissionais. E aí eles vão pedindo, e aí a gente nota que realmente eles querem já se encaminhar para essa escolha, né? E aí saber o que tem de desafio lá nessa profissão, né? O que eu posso fazer para melhorar? É bem interessante, assim. Mas, que nem eu não tem um produto pronto, eu não sei o que vai acontecer lá no final. E também não tem o certo e o errado. Né? Mas é no exemplo que eles buscam traçar os Só que, sonhos, né? Sai da comodidade, porque enquanto eu trabalho matemática, eu tenho um domínio sobre
esse conteúdo, né? Eu sei aonde ele vai ir, para onde vai. Enquanto eu trabalho educação empreendedora, eu não tenho mais domínio nenhum, né? Eu tenho que gerir o que está acontecendo, mas eu não tenho Ser mais domínio. empreendedora, né, Isso. professora? Ontem eu até estava assistindo uma reportagem que falava sobre era uma pesquisa, né, sobre o comportamento do jovem da educação, assim, né, que tantos, a questão da evasão escolar e tudo mais, né, que eu acho que era 60% dos jovens trabalhavam, tinha que auxiliar isso, dificultava, né, a dedicação ao estudo. Mas chamou um número, um dos dados da pesquisa mostrava assim, que 95% deles queriam sair preparados para o mercado de trabalho, né? Eu fiquei me perguntando o que os outros 5 gostariam, né? Mas 95% querem sair do ensino médio preparados para o mercado de trabalho, né? O que é essa preparação? O que é estar preparado no mercado de trabalho, né? É outro questionamento que eu me fiz, assim, né? Então, quando veio, né, o ano passado, quando foi implementado o novo ensino médio, né, que tem essas trilhas, tem essa nova perspectiva, né, com várias áreas, entre elas educação financeira, empreendedorismo, projeto de vida e tudo mais, né? E que vem sofrendo muita crítica também, a gente sabe que existem problemas ali e tudo mais, né? Mas ele vem para tentar suprir essa questão, né, de preparar esse jovem para o mercado de trabalho. Porque hoje o mercado de trabalho, ele cobra algumas questões que elas não são lineares da gente. A gente estava falando antes sobre isso, né? As perguntas que às vezes vêm para quem está no mercado de trabalho, para quem está empregado, ela não vem com uma resposta assim, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, né? Ele tem que fazer essas associações, ele tem que estar preparado. Aí eu vejo novamente a importância da educação empreendedora enquanto estar preparado para resolver algum problema, para identificar um problema, para entender o que é um problema, que às vezes eu entendo que um problema que eu acho que é um problema meu, é um problema de todo mundo, mas é somente meu, né? O que é um problema, qual é a dor de uma sociedade, de um local, de uma associação, de uma empresa, e aí sim, né, propor algo para resolver isso. E em relação né? ao mercado de trabalho, quando a gente vê uma oferta, né, de uma vaga de emprego, né, a seleção vai ser por competências técnicas, mas o que o mercado de trabalho vem dizendo e vem cobrando são habilidades praticamente emocionais, né, professor? A gente e fala daí entra a educação empreendedora com aqueles princípios que vão além da questão técnica, né? A gente fala os termos bonitos, né, da inovação, os hard skills e os soft skills, né? Isso. Os hard skills, as questões técnicas, talvez seja a parte mais fácil de resolver, porque questão técnica é treinamento, né? Tu treina a pessoa, assim, né? Na nossa área, na comunicação, mexer com uma câmera, fazer uma edição, é técnico. Estudou, treinou, Exato, resolve. né? Agora, as questões comportamentais são muito mais difíceis de desenvolver, e tu não desenvolve de uma hora para outra. Não é assim, no início do ano vamos desenvolver isso aqui. Não, por quê? Porque tem toda uma bagagem que a gente não sabe, às vezes, porque vem lá da família, vem das questões culturais com que ele foi envolvido, né? Então, isso os soft skills talvez sejam, né, as questões comportamentais, as competências talvez sejam as partes mais difíceis de se trabalhar e de se desenvolver. E é isso que o mercado de trabalho, né, que as empresas que, enfim, pedem. Flexibilidade, adequação. Trabalhar em grupo, né, são várias as questões aí envolvidas, né. Eu fico... esses dias eu estava pensando, preparando a aula, né, daí eu estava... Essa questão tem o Yuval Harari, né, o autor do Sapiens, 21 lições para o século XXI, né? Ele traz ali alguns movimentos que são meio catastróficos, assim, se a gente for, né, visualizar o futuro, assim, né? A questão da tecnologia, da inteligência artificial, o quanto isso vai ter impacto na nossa vida, né? A inteligência artificial ela vai, digamos, tirar do mercado de trabalho muita gente, né? Então, muitos empregados que exercem a sua atividade, às vezes, de forma repetitiva, automaticamente eles vão ser limados,
né, por uma inteligência artificial que vai substituir de forma mais rápida, mais eficiente e barata, sem custo, né, e tudo mais. Mas tem coisas que não vai inteligência artificial nenhuma resolve isso, né? Agora, essas pessoas têm que estar preparadas também, né? Como é que vão estar preparadas? A gente viveu os 2 últimos anos de pandemia, né? Assim, ninguém estava preparado para isso. Eu digo que as empresas, quem fez um planejamento estratégico lá em 2019, ninguém colocou o nosso planejamento estratégico para 2020, até março a gente vai seguir o fluxo, mas vai ter uma pandemia. Não vai, não tinha isso. Todo mundo teve que se adequar. Na universidade a gente levou uma semana, rapidamente, assim, a gente respondeu muito rápido para adequar toda a estrutura de sala de aula presencial para uma estrutura de sala de aula remota, né? Para uma aula remota. A gente conseguiu fazer isso. Mas e o comportamento? Né? Assim, eu sou uma pessoa extremamente ligada à tecnologia, à comunicação e tudo mais. Eu nunca tinha gravado um vídeo. Eu, na frente de uma câmera, assim, sabe? A primeira aula que eu tive que fazer lá, assim, uma vergonha, né? Tímido. Tu assim. E toda a torcida do Flamengo, como se diz, né? Exatamente. Ninguém sabe, Assim, ninguém da nossa geração sabe o que é. A gente a gente sabia, na educação a gente sabia que a gente já vinha num movimento de mudança, né? Mas não tão rápido assim, né? Que a gente teve que a gente nunca aprendeu tanta coisa em tão pouco tempo, né? De repente, assim, os professores se viram na necessidade de, começar a ter que comprar um microfone, começar a comprar um ring light para fazer, né? Aumentar a sua E olha sua que o conexão Classroom internet. não foi criado em 2019 nem em 2020. Exatamente. Ele estava lá. Exatamente, né? Então, assim, a gente teve que rapidamente desenvolver. Passados 2 anos, todo mundo se adequou? Não. A gente tem hoje ainda restícios de alunos que não se adaptaram, de professores que não se adaptaram. De pais. Né? De pais, enfim, de todo mundo, né? E na nossa conversa aqui fica muito evidente como essas habilidades emocionais, a questão da cooperação, né, ficam evidentes. E voltando lá para a sala de aula, principalmente lá nos anos iniciais, como já preparar esse aluno para essa convivência? Porque é uma formação, né? A educação básica ali, tem aqueles anos ali. Como, professor Emerson, como tu vê isso? Perfeito. Ouvindo vocês falarem aqui, tem um módulo assim que a gente trabalha lá no ensino fundamental, tanto nos iniciais quanto nos finais, que é o que eu vou ser quando crescer. Aquela perguntinha básica que eu sempre digo, sem pressão nenhuma, né? Sempre disse para os meus alunos do ensino médio, bom, no primeiro ano vocês não se preocupem com isso, no segundo ano vocês começam a olhar as profissões, no terceiro ano tu começa a namorar uma. Não quer dizer que tu vai casar com ela, tu vai trocar ao longo do teu curso. Tem gente que quase termina uma faculdade, começa outra, nem sequer termina, começa, não era o que eu queria. E tem a impressão que isso se torna cada vez mais comum, né? Exato. Agora, o que nós temos... As pessoas estão se permitindo trocar e experimentar coisas novas. Exatamente. Né? Então, o que nós propomos aqui para Venâncio Aires, na nossa gestão da Secretaria de Educação? Né? A tríade, uma educação humana, tecnológica e empreendedora. É o lema aqui da nossa gestão. Já preparando todas as questões socioemocionais que nós queremos colocar ali nos nossos alunos para que ele saia do 9º ano, vá para o ensino médio e que ele tenha poder de decisão, ser crítico, já mais ou menos sabendo como algumas coisas da vida, né? Que é uma outra vida, ensino médio, né? Existe vida depois do fundamental, existe vida depois do médio e até depois da faculdade. Né? Existe vida. Então, dentro da rede, nós já começamos, e exatamente nesta ordem, porque nós chegamos neste bloco anterior aqui, à conclusão de que as questões socioemocionais humanas, elas são muito importantes. Trouxemos isso para toda a questão tecnológica, e hoje nós temos aí a robótica auxiliando o aluno a se libertar um pouco mais, através ali do robozinho, da programação, quase uma programação neurolinguística que se faz com a robótica. Então nós já temos isso e estamos preparando a nossa rede de ensino, começando pelos gestores, conquistando os professores para tudo isso, para depois atingir o aluno. Porque primeiro a gente tem que conquistar aquele que vai trabalhar com o aluno. Porque se ele não acreditar numa educação empreendedora, não vai dar certo, porque é ele que vai ter que trabalhar. Né? Então é assim que nós estamos trabalhando, desde a educação infantil, inserindo uma educação humana e tecnológica.
E eu queria colaborar com a fala do Herion a respeito dessa questão tecnológica. Hoje o nosso aluno tem que entender que as pessoas estão buscando profissionais já não só pelo currículo, pela entrevista, mas como ela se porta nas redes sociais. Então toda essa questão de tecnologia que nós estamos trabalhando na rede é já para ensinar o aluno que isso aqui foi importante durante a pandemia, ele também dá para trabalhar, ele dá para estudar, embora ele provou que não alfabetiza ninguém, por exemplo. Precisa o professor em sala de aula, né, Ângela? Com certeza. Para alfabetizar, mas ele é uma ferramenta interessante. Tá? E que dentro deste ser empreendedor, ele vai precisar lidar com as suas redes sociais. Né? Porque a gente pode ir até um pouco mais longe, ou seja, o que eu quero ser quando crescer. Mas depois nós vamos ter que trabalhar também o que eles esperam de mim lá fora. Porque as pessoas esperam de ti alguma coisa. Ou como empresário, como chefe de uma equipe. Eu não gosto muito da expressão chefe, né? Prefiro liderança. Mas, né, que tu ficou brincando comigo, oi chefe ali, ficou na minha cabeça aqui. Né? O que esse líder ali, né, esse empresário vai querer, mas o que aquele empregado. Nós vimos aí, hoje de manhã, ali, dezenas de pessoas buscando o programa municipal Qualifica, né? Que são cursos de aperfeiçoamento profissional. Por quê? Porque ele quer melhorar a renda da família dele, porque ele entende que isso vai ser um sucesso da família dele. Então, se ele entender que ele se qualificando, né, ele vai ter sucesso, bom, aí a gente começa a qualificar sucesso. Sucesso não é ser milionário. Sucesso é tu poder ter condições de resolver problemas, por exemplo, dentro da tua própria família. Isso é ser empreendedor. Isso é educação empreendedora. E dentro da educação empreendedora também tem o contrário de sucesso, porque a criança, adolescente precisa também lidar com a decepção. Com a decepção, com a Exatamente. Então, tudo isso vem sendo trabalhado de uma forma muito leve, claro, né? E aí existem bons materiais para trabalhar, que eu já pesquisei. O professor Léo Freiman, que é um palestrante que veio em 2015 e que tem todo um trabalho em cima de educação empreendedora, de formação de profissionais. Recebi de um amigo que trabalha numa editora também um material muito bom para se trabalhar, um material fininho, nada complexo, que você consegue, ao longo das tuas aulas, ao longo da história, da geografia, da matemática, da química, ir inserindo a educação empreendedora e mudando valores, mudando conceitos, mostrando o que é realmente a sociedade aí fora, tornando um ser político, né? Não político partidário, mas um cidadão crítico político. Então, o tema é muito pertinente, ele é moderno, ele é novo, mas ele precisa entrar. E aí, quando tu me perguntavas, e tu tá com medo de me fazer a pergunta, do que tem a ver a química, então né? Vamos lá. Porque ela acha que eu vou devolver uma pergunta de química para ela. Professor Emerson, professor de química, conte pra gente como tornar a aula de química bem atrativa e inserir o empreendedorismo em sala de aula durante uma aula de química, professor Emerson. Eu vou te acalmar com a química, eu vou responder de uma outra forma. Eu juro que eu não tenho nenhum trauma de ensino médio com a aula de química. Ótimo, não deve ter mesmo, não deve ter. Ontem, dia 12, né, comentei contigo, eu completei 21 anos de formado de licenciatura em Química. Tá? Eu me formei e já fui para a sala de aula. Né? Já tive ali a sorte, a competência, enfim, de já estar numa sala de aula. Bom, aí se vão 21 anos, tira aí uns 5 anos que eu estive fora de sala de aula, todos os 15 anos arredondando, eu fui paraninfo de terceiro ano. Em todos os anos que eu estive em uma sala de aula, isso é um troféu que eu carrego comigo. Tá? Eu fui paraninfo. Em determinado momento eu comecei a me perguntar, a Ângela, que já foi minha colega, lembra? Tá? Pô, mas por que um professor de química, talvez pensando a mesma versão que as pessoas têm quando a gente fala da disciplina de química, por que um professor de química é convidado? Porque o padrinho ali, o paraninfo, é o cara talvez que eles têm mais, né? Nem sempre é o cara que facilitou para eles, isso é legal, né? Eles verem isso. E aí eu comecei para dentro das minhas aulas. E eu comecei a perceber, né,
de que eu não só transmitia conhecimentos químicos, mas eu transmitia conhecimentos de vida para ele. Eu estava fazendo, Letícia, empreendedorismo e educação empreendedora sem saber. Sem saber, porque isso veio da minha preparação, talvez, dos meus valores, da minha família, e aí, né, por onde eu passei, da minha trajetória de vida, eu comecei a fazer sentido em algumas áreas que não eram fórmulas químicas, não eram só conhecimentos químicos de teoria, não, na prática. Tá? Veja só, essa semana eu encontrei uma ex-aluna, hoje professora da rede, já formada, já tenho netos, né, na educação, já com filho e tal, e ela dizia, Emerson, tu não tem ideia do que tu fazia sentido na aula para nós. Quase chorei, né? Porque ela disse, eu vou dizer um episódio que nos fez tu ser o nosso paraninfo. Tu levou a nossa turma para o velório do pai de uma colega nossa. Tu parou a tua aula, pegou a turma, né? Como aqui tudo é fácil em Venâncio, era uma quadra aqui, né? Aqui no estadual, quando eu trabalhava, nem dá uma quadra ali. Tu levou e a gente pôde ir lá dar um abraço nela. Aquilo fez um sentido para a nossa vida enorme. Bom, é uma coisa totalmente fora da educação, talvez, né? Mas é isso, são valores que a gente trouxe ali para aquela turma que fez sentido. Então, é isso que fez com que talvez eu, nesses 15 anos, sempre fui o paraninfo e sendo professor de Química. E trazendo para a disciplina de Química, como a gente falava ali, brincava aqui fora do ar, né, antes do programa, a questão do fazer sabão, né, a infinidade de coisas que tu pode ensinar para os alunos, né, fazendo sabão, que é muito mais legal e é muito mais fácil de ensinar Química, matemática, empreendedorismo, física e o que mais, biologia, né? Do que eu colocar no quadro a fórmula e a reação química que acontece quando você faz sabão, que é de apavorar, né? Para quem não está acostumado. O cara olha aquilo ali e diz, eu não passo de ano de jeito nenhum se eu tiver que fazer essa reação. E na prática é diferente. Então, quando você traz para a sua disciplina, que não precisa ser a Química, né? E você não está só ensinando ali mapas, relevo, a Grécia Antiga, né? A fórmula de Bhaskara. Quando você traz a vida um pouco mais, né, para os teus alunos, é educação empreendedora. Então é por isso que eu digo que não precisa ter uma disciplina de empreendedorismo. Ótimo se tiver, e eu ainda continuo defendendo que tenha, né, que tenha esta disciplina. Mas mesmo tendo a disciplina, todos nós professores temos a obrigação, né, de trazer esses valores, esses conceitos para os nossos alunos. Até porque nós sabemos que a família tem sim falhado em muitas vezes, né? Então ainda a escola é o porto seguro de muitas crianças. E o que tu percebe lá na sala de aula, professora Ângela? Quando... Eu fico, assim, acompanhando o Emerson e fazendo um retrocesso, né? Às vezes, tu trabalha na rede privada, e na rede privada, por que eu estou lá há tantos anos, de repente? É porque eu domino o meu conteúdo? Ou por que eu quero ter aula com a professora Ângela? Por que a gente tem esse retorno? Uma professora de matemática tendo um retorno carinhoso dos alunos e que nem o Emerson disse, eu também já nem comecei a contar aqui, mas perdi a conta de quantas vezes a gente foi, né, conselheira de turma, paraninfa, enfim. E são realmente duas áreas das exatas, né, que de repente, por talvez cobrarem de uma maneira diferente, né, ou não, talvez, marca sim, mas o que marcou? Não marcou a fórmula de Bhaskara. Marcou, às vezes, uma palavra que tu falou para o teu aluno. Ou, assim, um pouquinho do teu tempo que tu parou ali do lado e sabe? E foi aquele atendimento individual, né? O olhar, né? Eu falo muito olhando, muito. Né? Então, assim, tu ter um vínculo com o teu aluno é muito importante. É muito. Né? Por quê? Assim, eu vejo que nós precisamos realmente trabalhar a questão do erro ou do insucesso como uma maneira de mudar de rota, né? Como uma maneira de aprender. Errei, ok. Com erro a gente aprende muito mais do que com os acertos. O que eu sei, o que eu fiz que está certo, eu sei. Porque a vida né? é assim, né? A vida é assim, perder.
É assim, tropeçar, né? levantar. Então, trabalhar valores, a gente precisa desenvolver, sim, valores, né? Porque, assim, ó, essa questão do erro, eu falei, as nossas famílias hoje não querem mais que os filhos errem, né? Eles já vêm, infelizmente, de casa com essa coisa assim que o errar não é legal. Então, assim, a gente vê que, infelizmente, a gente tem pais que estão ajudando os filhos a fazer a atividade que ficou de extra classe para ele vir com ela certa em casa, para a escola. O nosso aluno tem medo de errar hoje, né? E isso é uma coisa que o empreendedorismo precisa trabalhar. A gente precisa desmistificar isso, né? A motivação, a persistência, errei, ok, eu tenho que mudar, eu tenho que ver uma maneira diferente de resolver esse problema. Isso vai refletir lá na vida adulta, né? No mercado de trabalho, que nós falávamos antes, né? Vai ter aquela frustração de talvez a gente vê uma geração com muita ansiedade, né? Que quer crescer rapidamente, né? Alcançando novos cargos, gerências, enfim. E talvez não vai ser tão fácil esse caminho, né? Essa ansiedade pós-pandemia tá complicada. O nosso aluno está muito inseguro, tá? Por quê? O que aconteceu na pandemia? Né? Assim como a gente tinha o Class, a gente tinha a gente tinha as nossas explicações, os nossos vídeos, eles tinham um tio Google lá que, meu Deus, resolvia todos os problemas. Às vezes resolvia os problemas errados, mas eles tinham segurança naquilo lá. Né? Aí agora volta para a escola, o tio Google está onde? Né? Eu preciso saber o porquê que era aquela resposta. Né? Nesses 2 anos, infelizmente, o que foi feito mecanicamente. Muitas coisas eles nem leram, né? É uma realidade? Não é só na pública, é na privada, é em todos os lugares. O nosso aluno deixou de estudar, de criar, de fazer diferente. Por quê? Porque era mais fácil buscar lá, né? E o tio Google não olha nos olhos, né? Não tem a relação. Isso, né? Ele até fala contigo. Ele fala. Só a questão procurando contribuir, né? A questão do erro, né? O erro é um senhor, é uma senhora, é algo que vai acompanhar a gente até os últimos dias da nossa existência. A gente vai estar no último dia de vida, ele pode estar lá, a gente pode errar, né? Então, assim, para que eu vou ter medo de algo que vai me acompanhar a minha vida inteira, né? Agora, a gente tem que ter, assim, respeito por ele, né? Assim, a gente tem que saber mitigar esse erro ou diminuir a probabilidade de errar. Porque sim, na vida da gente a gente vai ter, em momentos a gente vai ter responsabilidades que vão exigir que a gente não erre, né? Pega um médico, um neurocirurgião, um erro é fatal, né? Agora, durante a educação, né, na escola, na universidade, tem que se permitir, porque ali é um ambiente controlado. Ali é um ambiente que eu estou aprendendo, testando, é o laboratório. Errando, é o laboratório, sabe? Assim, ó, o que vai acontecer se o aluno errar ali? Anos anteriores, décadas anteriores, ele reprovava ou tirava uma nota baixa. Essa era a penalidade dele, né? Assim, mas errar, consertar, corrigir o quanto antes. Esse é o princípio de uma startup, por exemplo. Startup é uma empresa pequena, não permanente, né? Porque ela vai evoluir para se o negócio evoluir, vai sair para uma empresa grande, né? Vai crescer e tudo mais. Mas ela é flexível, assim, ó. Então comecei a errar, adequei ao princípio e reestruturei e vou adiante, né? Então, durante o processo de educação, seja no ensino básico, no fundamental, no médio, no ensino superior, eu sempre digo, né? Hoje eu leciono no ensino superior. Permita-se, sabe? Teste, erre aqui, porque aqui tu não vai ter prejuízo, né? Quando tu chegar no mercado de trabalho, quando tu chegar numa empresa lá, que daí tu vai estar, de repente, trabalhando com uma verba grande, né? Tu vai estar trabalhando numa empresa grande lá, que tu vai estar gerenciando um recurso, tu pelo menos vai ter um pouco mais de segurança, né? Então, assim, ó, tu pode errar? Pode, porque ele vai te acompanhar sempre, tu vai estar pro lado, o erro vai estar ali te abanando. Olha, se tu der mole, eu vou te abraçar. Para isso também é fundamental uma outra palavrinha, né? Autonomia.
Exato. Que a gente vê, assim, às vezes a gente sente falta, né? Ou a gente percebe no dia a dia, desde uma criança, assim, que às vezes o pai talvez não dê tanta autonomia, até o adulto, assim, quando a gente lança os desafios, né? Essa autonomia também tem que ser trabalhada desde muito pequeno, né, professor Emerson? É verdade, e é isso que se busca, né, na educação infantil, no ensino fundamental. E quando eu digo, né, formar um sujeito autônomo, né, protagonista já da sua vida, dos seus valores, né? Então, dentro de tudo isso que nós falamos aqui, eu acho que todo mundo tem uma boa ideia e pôde passar uma boa ideia da educação empreendedora. Mas o Elion trouxe uma palavrinha ali, startup, né? E que eu acho que nós precisamos encerrar esse programa, mas também fazendo justiça ao empreendedorismo de ser um empresário. Que é importante, sim. Né? Não é pecado nenhum. Não é pecado nenhum. Né? E quando eu vim para a gestão, quando eu fui convidado a vir para a gestão pública, né, eu busquei uma especialização na área, né, um MBA em gestão pública e gerenciamento de cidades, para entender como é que funcionava essa máquina. Então, hoje eu entendo que também o empresário, né, gerando renda, gerando emprego para aqueles também empreendedores trabalharem, né, é o que toca toda essa máquina, é o que vai ter o posto de saúde, vai ter a construção de uma nova EMEI, que vai pagar o salário dos professores, que vai ter mais médico, vai ter estrada, que vai ter isso, que vai ter aquilo, que é o que as pessoas buscam, né, e o que nós chamamos de política pública. Ela só acontece com aí vem a educação fiscal aqui, financeira, com geração de impostos. Uma prefeitura não fabrica dinheiro, não tem uma maquininha, que pena, não tem uma maquininha que imprime dinheiro conforme ela precisa, não. Ela vai administrando o que vai entrando de recursos, né? E aí existem legislações que vão dizendo, olha, 15 para a saúde, no mínimo, 25 para a educação, e o que sobrar os outros secretários se virem para administrar, né? Mas é assim, ou seja, voltando então, é importante sim nós colocarmos o gosto por este empreendedorismo empresarial, né? Seja ele de grande, médio porte, ou até um microempreendedor que agora entrou com força, o MEI. Né? É importante sim. Né? E se ele gerar empregos, melhor ainda. E a gente vê essa cultura do empreendedorismo ganhando força em diferentes áreas, né? Do trabalhador, aquele que já fez parte de uma grande equipe, que busca aí se desafiar e criar sua própria empresa, sua própria marca. E daí ele vai precisar de todos aqueles valores, né? De coletividade, de organização, de responsabilidade para gerenciar o seu próprio negócio, sua própria marca. Né? Aí a palavra autonomia, né? Essa autonomia que a gente precisa, o que acontece lá na sala de aula? Se fala muito em metodologia ativa, né? Não é de hoje, mas esse aluno ser realmente protagonista, né? Ele estar lá e ele vir aí, a gente só ajuda a não dar uma guerra lá na sala, né? Porque a gente precisa gerenciar os conflitos, o trabalhar em grupo, o ser colaborativo em sala de aula não é tão simples assim. A gente tem várias características, a gente tem vários alunos aí, né? Várias cabeças pensantes. Então, essa metodologia ativa, onde o aluno vai vir com o seu problema e vai buscar e vai vir para a gente conversar na sala, é muito importante, né? E aí, junto com ela, essa cultura maker que a gente fala, né? Essa cultura maker, então, mão na massa, vamos lá. A gente estudou, a gente buscou vários perfis que a gente precisa para ser um empreendedor em diferentes áreas. Tá, agora nós vamos para trabalhar, né? O que vamos fazer? Como vamos resolver esse problema? E é papel nosso da escola conseguir ajudar ele a fazer isso, né? Ele não é criativo de uma hora para outra. Né? Ele não é colaborativo de uma hora para outra. Ele precisa que alguém ajude ele a ser isso. Aí está o meu grande desafio, né? E aí eu não consigo enxergar o Emerson amanhã sendo criativo, ou, né, o professor amanhã tendo desenvolvido a oratória. Então, assim, a gente vai lançando e a gente vai ver só mais tarde o resultado. E isso nos angustia como professor. Nos preocupa algumas políticas, assim, de reduzir ou tirar as aulas de artes, né? A educação física, tudo isso é necessário. Né? O corpo ele precisa, e a mente precisa
né, estar Precisa. aí trabalhado para que tudo isso funcione, né? Mas tu falavas ali na autonomia, eu comecei a relembrar assim, alguns episódios daquelas oficinas de empreendedorismo que nós fazíamos na questão da autonomia financeira. E num determinado momento do joguinho ali, eles tinham lá um valor, acho que era um salário, na época, 900 e pouco, acho que na época era o salário, no Brasil, e eles tinham que dar conta de um mês, né? Meu Deus, a primeira coisa era ir ao cinema, comprar um tênis de marca, e eles iam montando todo ali um orçamento, né? Imagina, estamos falando de 13, 14 aninhos ali, né? Mas eles já vislumbrando ali. Ou seja, deu 900 reais na mão dele, parecia que tinha dado 900 milhões. Assim. E chegava no final, bom, agora vamos ver mais ou menos um preço de mercado. E aí o material já trazia algum preço ali, né? Atualizado ou não interessava. Eles não iam conseguir comer. Eles iam estar de tênis legal, né? Iam morar bem, eles queriam morar bem, assim, queriam ter uma vida social legal, de ir a um bar, ir a um cinema. Alguns já brincavam de levar a namorada e pagar para ela também, né? Só que eles não iam ter dinheiro para comer no final. Então essa autonomia financeira deles enxergarem o erro, né? Ali é uma simulação. Cara, agora tu pensa, tu tem uma família, aí tu já tem que procurar errar menos. Para isso tu precisa planejamento, né? E esse planejamento que a gente fala começa lá na infância, dentro de uma educação empreendedora, Letícia, que tu perguntava, mas lá na educação infantil a criança já vai se planejando, né? Ela já vai criando autonomia. E quando o pai e a mãe diz um não, ela tem que entender aquele não, né? Tu sabes que eu percebo a questão da autonomia até nos pais deixando os filhos na escola. Tem pai que desce, abre a porta, abraça, leva no portão, abraça de novo, beija e tá tudo certo, leva. Enquanto ele não some lá dentro da escola, né? Já vejo pais que chegam ali, abre a porta com todo cuidado, ou deixa já que o aluno abra a sua porta, porque já está na calçada, ele entra, tchau, foi, arrancou o carro, foi embora. Quem está trabalhando a autonomia, né? Quando aquela criança vai ser autônoma? Vai aprender com a vida ou ela já poderia ir? Então, uma série de situações, né? Como eu disse, não é talvez dentro de um material didático ou de uma disciplina que tu vai ensinar. Tem coisas que os livros não ensinam. Né? Você vai vendo aí com a vida. Nem o tio Google não ensina. E a gente vai vendo aí os desafios do professor em sala de aula, desde a educação infantil, daí a gente vai percorrendo lá o ensino médio com a professora Ângela, a gente vai chegar no ensino superior e a gente já vê o discurso da universidade tendo que se preocupar também com essas habilidades emocionais que nós falávamos antes, porque também precisa dar problemas e situações reais para os alunos do ensino superior resolverem, porque também se chega no ensino superior, professor Irion, sem esse preparo para a carreira depois. É uma sequência, né? Assim, também não é de hoje que isso vem acontecendo, né? Mas é lá o choque, não. Eu não quero interromper teu pensamento, mas essa criança que a família não ajuda a desenvolver autonomia, que talvez é uma criança que a professora, para levar para o lanche, tem que pegar na mão. Senão ela não vai saber para onde ir. Onde é que vai ser o choque? Na universidade. Porque lá é meio, no início, assim, a gente tem a impressão que é cada um por si daí, né? Tu tem que ver teu horário, qual é o prédio que eu vou, qual é a sala, ninguém vai me levar lá. Às vezes eu tenho alunos de primeiro semestre que ainda, professor, eu posso ir no banheiro? Até tu quebrar isso, tu tem autonomia, tu não precisa mais pedir para ir no banheiro, sabe? Assim, vai por aqui, vai por ali, sabe? Mas, enfim, eu vejo que no ensino superior, tá? Isso já é um movimento muito forte das universidades, né? De se trabalhar com empreendedorismo. Aqui na Unisc a gente vem trabalhando, pelo menos eu tendo contato há 2016, 17, antes até, assim, com atividades de Startup Weekend, hackathons e tudo mais, né? Até chegar em 2019, onde a universidade teve a sua reinvenção, a gente chamou de reinvenção pedagógica, que teve a reformulação curricular e colocou, por exemplo, esse módulo de laboratório de empreendedorismo e práticas comunitárias no primeiro e no terceiro semestre, né? E trabalhando com problemas reais, né? Assim, a gente não contava com uma pandemia no meio, que a gente teve que se adequar, tudo, né? Mas esse semestre, efetivamente, a gente teve presencial. E daí, a gente está vendo também um outro aluno,
sendo com um outro professor aí, né? Então, é uma adequação geral, assim, eu não vejo que é só uma... são várias frentes que estão acontecendo tudo ao mesmo tempo agora, né? E tudo está tendo impacto, né? Na educação, na parte da questão psicológica, né? Como a professora falou. Lá assim, na sociedade, né? É muito forte o que a gente está vivenciando hoje, né? Assim, de tanto professores, né? Saúde mental para professores, saúde mental para estudantes, batendo lá, né? No ensino superior, porque no ensino superior tem essa questão de agora é contigo, vai lá. Mas aonde que eu vou, né? Parece o meme do John Travolta, aquele, né? O gifzinho animado, às vezes... Onde é que eu tô aqui, sabe? Assim, ó. E muitos alunos chegando no ensino superior com dúvida do que fazer? Ou até mesmo do curso que está... Com certeza. Com certeza. Por quê? Porque até então, tu fazia aquela pergunta no segundo ano, terceiro ano. Uhum. E aí? Já decidiu o que tu vai fazer? Né? 17 anos, tu tem clareza do que tu vai fazer para a vida inteira, sabe? Então, assim, essas coisas... Eu não sei se daqui a pouco a profissão que ele está escolhendo hoje, daqui a 5 anos, vai existir. Essa incerteza do mundo hoje... Interessante isso. Essa incerteza que o mundo está hoje, né? Eu estou formando uma pessoa para essa área, que eu não sei se daqui a pouco essa área vai estar existindo. Quantos cobradores de ônibus tem em Porto Alegre hoje? Passa o cartãozinho, bip. E daí entra mais uma vez no processo de se reinventar, né? A gente pode, assim, falar de um jeito bonitinho e do jeito mais, eu não vou dizer apocalíptico, né? Mas ele é real, assim, ó. No futuro não muito distante, não vai ter emprego, não vai ter local de trabalho para todo mundo, como era há 20, 30 anos atrás. E não vai ser tão seguro como era há 20 e 30 anos atrás, onde os meus pais, né, a nossa geração ainda está, né, assim, eu estou na universidade há 21 anos, né? Não sei como é que vai ser. Daqui a pouco vai ser assim, as pessoas, como tu disse, as pessoas estão se permitindo trocar de carreira. Eu sou um médico, mas eu não me encontrei, por quê? Porque lá atrás eu tive que fazer uma escolha. A minha família é uma família de médicos, eu tive que fazer uma escolha nisso. E não é só em função da pandemia. Não é. Ninguém falou em pandemia ainda aqui não, né? Sobre isso, né? Exatamente. Então, assim, tu tem que estar preparado. Como é que tu prepara isso, sabe? Assim, como é que tu prepara? A educação empreendedora é uma das formas de preparar esse ser humano, digamos, assim, para enfrentar uma avalanche que eu vejo que vem logo ali na frente, assim, sabe? Se eu não vou ter aquela linearidade, né? Assim, aí eu me formei nisso. Como é que eu vou me adequar, por exemplo, para exercer uma outra atividade logo ali adiante, sabe? E lá é que a gente cita família aqui, né? Eu queria largar aí pro Emerson uma pergunta, porque secretário municipal de educação é professor, mas também é pai. Como é que tu lida com tudo isso, sabendo que também é tua responsabilidade, assim, né? Tu és, afinal, né, a maior autoridade da área da educação no nosso município. E tem lá os teus meninos para educar e trazer tudo isso, esses princípios de família e aquilo que tu também, de alguma forma, aprende por ser professor, né? O meu filho de 8 anos já descobriu isso, né? Então, pai, tu é o chefe dos professores todos de Venâncio Aires. Dá para mudar a questão da provinha? tu tem interferência nisso? Disse, não, pai não canetaço. É o chefe. O canetaço, né? Veja bem. Disse, não, o pai é o gestor, né? Estamos neste cargo justamente para promover políticas públicas para desenvolver tudo isso que a gente falou aqui hoje. Tá? Desde uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade, tá? Gratuita e de qualidade, onde a gente possa concorrer com o ensino privado, que é bem mais organizado. Eu trabalhei anos na rede privada e dali trouxe muitos conceitos, né, que hoje aplico na gestão pública. Né? O empreendedorismo foi quando eu falei da Júnior Active, eu tinha vindo lá do Gaspar e do SEAT, da rede sinodal, que eu tinha trabalhado com a Júnior, já tinha ali, vou trazer para cá. Por quê? Porque é bom, porque o público não tem que ter menos coisas do que tem lá no privado, sabe? Então é nesse sentido que a gente trabalha lá em casa também. Não, o pai é o gestor da educação pública
de Venâncio Aires, né? O papel do pai é justamente fomentar para que todas as crianças, independente de classe social, estejam com uma escola pública de qualidade, que tenham prédios, que tenham equipamentos, que os professores tenham formação e salário em dia, um salário digno, né? Então é assim que a gente trabalha lá em casa. E mesmo tendo todo esse conhecimento da área, não te tira o peso de se preocupar com o caminho que teus filhos vão seguir, né? De que eles sigam aquilo que tu tá instruindo eles dentro de casa, aqueles valores que tu traz. Eu cobro quando tem que cobrar, por exemplo, essa questão financeira eu trago muito com meus filhos, né? Porque mas parei, vocês não têm uma disciplina lá de empreendedorismo na escola? Temos. O que estão aprendendo? Como é que foi essa questão lá? Então, esse administrar dos valores, ganham quando dá para ganhar alguma coisa, né? Se no mês não vai dar, eles não vão ganhar por isso. Então, a gente trabalha assim com eles. A cobrança em cima dos estudos, ela é constante, né? E isso eles carregam. O pai é professor, não é nem por ser secretário, mas o pai é professor. Então, isso eu trouxe comigo, né? De dar suporte aos meus filhos e cobrar a questão do estudo e já ir trazendo essa cultura também. Então a gente trabalha reciclagem em casa, né? Eu dou as broncas lá, eles também dão. Então é muito tranquilo, né? É preciso separar também, muitas vezes, o profissional do pai, né? Do pai ali. Mas procuro trazer conceitos, sim, que eu aprendo para lá. Nem sempre dá. A concorrência hoje aí com a sociedade é muito grande. Mas é preciso sim investir na família. Muito bem. A gente já está se encaminhando para a reta final aqui, mas eu queria que cada um também deixasse aqui a sua visão sobre o papel da família, né? Que é um dos tópicos que a gente tinha pautado aqui também, porque se soma ao trabalho que é feito na escola, na universidade também, né? A importância do pai e da mãe estarem presentes, ou responsável, né? Porque a gente sabe que tem muitas realidades aí e a importância que cada um tem no dia a dia nessa formação de educação empreendedora. Professora Ângela. Eu penso assim, né? Eu também tenho 2 filhos, né? E realmente, assim, né? É bem difícil às vezes lidar, porque, né? Tu trabalha de uma forma e eles te cobram e vão, né? Mas assim, o que eu percebo como prof e o que eu acho que a família de repente pode ajudar a gente nessa questão de autonomia, né? A gente precisa que o pai, que a gente também desenvolva algumas coisas com as crianças, desde pequeno, né? Jogar um jogo diferente, sair para lugares diferentes, ver coisas diferentes, né? A criatividade não se desenvolve, o professor falando, tu precisa ser criativo, ok, mas se eu nunca fiz alguma coisa, se eu nunca, botei a mão na massa lá, né? Que seja, sei lá, né? Montar um brinquedo, por mais simples que seja, mas vamos, quero criar um caminhãozinho que seja para brincar. Agregar valor. Agregar valor a isso, né? Então, a gente precisa. Essa situação assim, eu penso, vou puxar para minha área, né? Mas mesada, né? Ou uma poupança, essa organização tem que começar lá em casa, querendo ou não querendo. Eu vou, né? Sei lá, vou toda semana colocar as moedinhas daqui a pouco lá no final do ano. O meu de 16 anos me pediu o Pix. Olha aí. Pix, né, pai? Daqui a pouco chega o Bitcoin, né? 2 Bitcoin. Mas eu sou defensora de jogos, né? De jogos de lógica, de estratégia. Isso estimular, né? Eu carrego muito comigo, né? Muito isso, né? Então, assim, ele precisa ser estimulado, né? Precisa, a gente precisa se aperfeiçoar, a gente tem que correr atrás, é uma loucura. Parece que agora a gente não dá mais conta de tudo que está acontecendo, porque é muita coisa, né? Mas precisa, a família pode ajudar nesse sentido. A família precisa também proporcionar momentos onde o filho possa dizer o sim ou não, ou o porquê, né? Não é uma discussão que a gente vai proporcionar lá, mas ajudar a escolher alguma coisa simples. Ele precisa desde pequeno saber fazer isso. Teu filho vai a pé para a escola? Vai. Mas é perigoso as ruas. Eu sei, né? Mas enfim, em algum momento a gente precisa fazer com que ele, né, tenha essa experiência. E possa encarar a vida real, né? Os desafios da vida real. Professor Elion, o papel da família e os instrumentos assim importantes, seja professor, para a família, para esse trabalho, esse esforço se somar. Sim. Bom, eu não sou pai ainda, né?
Então, assim, mas eu vejo pelo outro lado, né, enquanto professor. A família é base, né, a gente vem ainda sofrendo, né, de novo, de anos anteriores, de décadas anteriores, assim, às vezes onde a família delega muita responsabilidade para a escola, né, e deixa de cumprir, digamos, o seu papel, né, e que quando chega lá na universidade ou chega na escola, a gente se depara com vários gaps da família, né, várias faltas, várias ausências, né, e que isso tem impacto diretamente, né, assim. Na disciplina, por exemplo, de laboratório de criatividade e inovação, a gente tem ali um dos não digo problema, assim, mas das influências que tem, por exemplo, de desenvolvimento de criatividade, tu ter uma família muito fechada, né? Onde que não desenvolveu, onde que não de repente não apresentou lá, o pai não escuta música, a mãe não escuta música, não, enfim, né? Não teve um ambiente que possibilitou desenvolver essas questões, né? E quanto mais tempo tu leva para fazer isso aí, mais difícil fica, né? Tu desenvolver, tu trazer esse monte de bagagem, assim, né? Então o papel da família, ela é fundamental. Eu vejo que nos últimos, assim, nesses últimos movimentos que a gente tem nas últimas décadas, antes a gente tinha uma mudança mais espaçada, assim, né? Então, de gerações, né? Então as mudanças, elas ocorriam de 20 em 25 anos, de 50 em 50 anos, hoje já são muito mais curtas. As mudanças ocorrem em um curto espaço de tempo, né? E nem sempre a família acompanha isso. Então, por exemplo, assim, até na questão da educação empreendedora, que eu já escutei, assim, né? Por que o meu filho que faz engenharia civil ou que faz psicologia, por que ele está tratando sobre educação empreendedora na universidade? Sabe? Por quê? Eu botei ele para fazer esse curso, né? Então, mas é uma quebra de geração, é uma quebra de paradigma aí também, né? É uma resistência dessa geração aí também. Então, quanto mais flexível, quanto mais presente a gente tiver essa família, facilita um monte, né, o trabalho lá da escola e posteriormente lá no ensino superior também, né? É a turbulência, eu acho, da geração, a turbulência que a gente está passando dessas mudanças grandes que a gente está vivenciando aí enquanto sociedade, né? A gente vai ter que passar, isso logo mais à frente a gente vai, digamos, colher bons frutos, né? Mas a gente tem que aguentar firme, digamos, essas ausências, né? Essas questões aí. Né? Me lembrou, Letícia, uma família, quando eu era coordenador do ensino médio, um aluno estava realmente quase reprovando, assim, em geografia, história, né? E aí o pai veio, né? Mas parei, o cara está super bem em matemática, né? Cara, vai reprovar, mas para que ele vai usar geografia e história? Pai, hoje os grandes problemas no mundo são sociais e humanos, a economia vai bem. Ele ficou sem reação, assim, né? Se você for ver hoje, os grandes problemas do mundo são relacionados a problemas humanos, sociais, né? Divisão de território e tal. A economia vai bem, eu disse para ele, né? Vai bem, tá tranquilo. Aí ele entendeu, né? Não, vou dar uma pegada lá no moleque lá e fazer ele estudar um pouquinho mais, entender, pegar um professor particular. Mas realmente a família às vezes não tem esse entendimento. E às vezes não é culpa dela, como disse, não gostava de música, não gostava de sair, não era presente, não sei. Tá? Mas é lá na escola, assim, que nós temos que dar conta de muitas coisas. E despertar tudo isso. Mas deixando bem claro, existem papéis distintos, o papel da família e o papel da escola. Muito bem. Para a gente já se encaminhar para a reta final aqui do nosso primeiro episódio do podcast, queria que cada um deixasse uma mensagem final, porque assim, de todo esse tempo que a gente ficou conversando, uma coisa ficou muito clara, né? As habilidades emocionais, que são tão importantes, tanto quanto a questão técnica, daquilo que está sendo ensinado, o conteúdo do dia a dia lá,
nas diretrizes, né, da educação básica, e me parece que a gente tem um desafio enorme com essa garotada que está aí, né, seja as crianças, os adolescentes. Então, para deixar essa mensagem final de cada um de vocês, dos desafios que vocês enxergam pela frente, e mais uma vez reforçar aí a importância de uma cultura empreendedora, de uma educação empreendedora. Professora Ângela. Bom, eu acho que eu vou terminar com uma palavra que resume para mim: aperfeiçoa-te, vai atrás, né? É isso, a gente não pode ficar parada no tempo, não. A gente precisa ter aquele olhar vivo, né? A gente precisa estar sempre tentando melhorar, né? A gente acerta, a gente erra, o importante é a gente procurar novos rumos, tentar de novo, persistir, né? Eu acho que isso é bem importante. E assim, de um dos profissionais que foi lá na turma conversar, ele conversou, contou a vida, e no final, assim, quando a gente comentou, né, dessa questão de onde eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar, né, enfim, ele só terminou a fala dele dizendo assim: você daria emprego para você mesmo? Né? Marcou isso para mim, de tudo que ele falou, né? Mas foi o que marcou e o que ficou na turma também. A gente tem isso lá bem grande, né? Então é isso, né? Então assim, tudo que a gente quer passar para o aluno é aquilo que a gente também quer que aconteça. Então é isso que eu sigo, né? Tô tentando, que nem eu disse, toda aula a gente é um desafio, a gente está tentando, a gente não tem aquele rumo certo que vai seguir, mas é isso, né? Tentar a cada dia fazer melhor, e realmente o sonho é que o nosso aluno seja um empreendedor, independente do que ele for fazer, aonde ele for trabalhar. Eu tenho que ser melhor naquilo que eu estou fazendo, né? Se eu estou trabalhando lá no mercado, empilhando o material, não deixando o material faltar, mas que eu seja um empreendedor ali, né? Que eu faça o melhor aonde eu estiver. Muito bem, sabe as palavras. Professor Elion, que responsa agora depois desse discurso, né, da professora? Mas concordo completamente com a professora. Bom, eu diria assim que não... O mundo está aí e o mundo não vai parar para perguntar para a gente se a gente concorda ou não com isso. Está posto, né? A gente tem que estar preparado, né? A gente vai ter que se preparar para isso. Não haverá uma reestruturação, por exemplo, né, para modelos anteriores a isso, né? Então, no quesito educação empreendedora, a gente tem que se preparar, a gente tem que estar aberto a isso. Ainda é uma temática que sofre uma resistência, né, na educação, assim, como um todo, né, porque não há uma competição entre a educação empreendedora e outras áreas. Ela vem para complementar, né, ela vem para complementar isso. E quanto mais preparado o nosso aluno tiver, né, o jovem estiver, mais preparado ele vai estar para enfrentar esses problemas de um futuro, e às vezes uns problemas que não são conhecidos ainda, né? Então, prepare-se. Se tinha uma palavra assim, prepare-se, né? E prepare-se assim, assista filmes, leia livros, escute músicas, visite lugares, viaje, faça assim, não fique só, digamos, naquilo que de forma tradicional seria, né, a minha área de formação. Eu sou da área de comunicação, eu só vou fazer trabalhos da área de comunicação. Eu sou da engenharia, eu só vou ler a respeito de engenharia. Não! Seja amplo, né? Seja 360, assim. Porque é isso que vai, digamos assim, vai fazer a diferença lá para o futuro, né? Eu gosto muito de falar sempre para os alunos, assim, de todas as mudanças que eu escutei, né, que lendo e escutei depois, assim, a gente hoje vive na era do acesso e não da posse, né? Talvez a grande mudança que a gente tenha dos últimos anos é que antes a gente precisaria ter, por exemplo, eu quero escutar uma música, eu precisaria ter o vinil, ou eu precisaria ter o CD, ou eu precisaria ter o MD, ou a fita cassete. Hoje eu preciso ter o acesso via streaming. Se eu fosse assistir o vídeo, eu precisaria ter
a fita cassete, ou o filme, a fita VHS, né? Hoje eu preciso ter o acesso ao streaming. Se eu quisesse ter... A gente vê uma pesquisa lá, né, que diz que o jovem atual não quer ter carro, né? Que há uma diminuição assim, do desejo de ter carro. Por quê? Porque ele já tem o acesso a outras formas de locomoção, né? Eu não preciso mais ter uma casa na praia, em Búzios, em Angra dos Reis. Eu tenho lá um site, né, que eu alugo por um fim de semana. Então é muito mais importante eu ter o acesso do que realmente a posse dessas coisas. A posse, essa geração, ela não está muito preocupada em ter, ela está preocupada em vivenciar, experimentar, né? Então acho que é por aí. Muito bem. Professor Emerson, tua mensagem final aí. Mensagem final, primeiro agradecer, eu acho, o espaço, né, que nos foi dado para trabalhar esse tema novo. Eu acho que nosso papel aqui foi contribuir e dar subsídios para que as pessoas entendam o novo. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar o novo, de mudanças, né? Elas são muito de ficar ali retraídas no seu mundo. Tudo que é novo é difícil, ou não me serve, não vou querer. A gente precisa experimentar o novo, né? Albert Einstein já dizia, né, que você não vai ter resultados diferentes fazendo todo dia a mesma coisa. Então, a mensagem que fica aqui, e eu acho que esse programa aqui ele é muito importante, né? Esse podcast vai ficar aí para toda a população do mundo que quiser assistir, né? Mas eu quero deixar assim a mensagem final para a nossa rede municipal de ensino, para nossas famílias, para os nossos profissionais da educação, né? Educação empreendedora é algo novo, sim, e que este programa sirva para ajudar a desmistificar esse novo, que ela seja leve, e é assim que nós estamos trabalhando, né? Nós programamos os nossos 4 anos de gestão com o humano, com o tecnológico e agora entrando no empreendedor, né? Trabalhamos com nossos profissionais, em parceria com o Sebrae, né? E vamos agora, nos 2 últimos anos, migrar então para que isso chegue até o aluno. Então é muito importante que as pessoas possam ter acesso a este programa de hoje e a todos os outros que vem com esse tema educação empreendedora, para que ela venha não para competir, não fosse perfeito na tua colocação, né? Não para competir com ninguém, mas para somar inclusive nas outras. Então, muito obrigado, né? Acho que em nome de nós 3 aqui, muito obrigado, Letícia, pelo convite. Foi uma manhã incrível assim, de poder debater aquilo que eu acredito e que eu não tive outra oportunidade de falar tão abertamente assim. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês, por enriquecer, né, as nossas vivências com cada conhecimento que vocês têm, pelas experiências de vocês. E a gente fica aqui com o desejo, é claro, de que esse podcast, que é o primeiro de tantos que vem pela frente, possam chegar aí nas casas, nos celulares de muitos professores, de muitas famílias, de estudantes, né? E que de forma, assim, muito produtiva a gente consiga agregar e colocar essa cultura empreendedora aí nas casas de muitas famílias, não apenas de Venâncio Aires, mas do mundo todo, como o secretário falava. Então a gente vai chegando ao fim do nosso primeiro episódio do podcast Educação Empreendedora, e fique ligadinho, pois vem mais novidades por aí. Os próximos episódios já estão sendo preparados e você é mais do que nosso convidado a acompanhar toda essa primeira temporada, especialmente preparada para a gente falar aí da educação, de empreendedorismo e o quanto que essa nova geração que vem aí, nós estamos falando das crianças, dos adolescentes, tem a aprender com essa cultura empreendedora. Até a próxima. Tchau, tchau.